Bom, já vi aqui que alguns já deram um retorno privado para mim, que já estão ouvindo. Eu vou começar a apresentação. Só vou pedir para vocês deixarem o microfone desligado e o webcam também, para poder não ter problema aí com conexão, ruído, esse tipo de coisa, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, eu estou vendo aqui que o Thales não está ouvindo. O pessoal da Inovos aí vai falar com ele. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Esse webinar vai ser referente ao pfSense, todo mundo já está sabendo, né? O nome dele está Criando Servidor Firewall com pfSense. Aí embaixo está meu nome e meu e-mail, certo? Vamos lá. Bom, uma apresentação de quem sou eu, né? Meu nome é Michael Luiz Soares. Meu e-mail está aí embaixo para vocês, é michaelsoares@gmail.com, certo? Eu sou graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Redes de Computadores e Segurança de Sistemas, né? Atualmente, eu exerço a função de administrador de redes numa instituição de ensino superior. Trabalho também como consultor autônomo, né? Presto serviço de segurança, monitoria em empresas da área de tecnologia, né? Eu trabalho desde 2012 prestando serviço de consultoria sobre pfSense, também presto consultoria sobre o Zentel, apesar que hoje em dia ele já decaiu bastante, né? E mudou um pouco o foco dele. E também sobre o Zabbix, né, que é uma ferramenta incrível de monitoramento, né? E também para serviço de outras ferramentas aí do mundo da tecnologia, certo? Bom, vamos lá. O que o administrador da rede faz? Pessoal, eu vou começar essa apresentação falando um pouco sobre os administradores de redes e uma das principais funções desse pessoal, né? Uma das principais funções do administrador de redes é garantir a segurança da infraestrutura, né, da empresa. E essa não é uma tarefa tão fácil assim, né? Muito difícil, né? O administrador de redes é responsável por deliberar regras e na maioria das vezes tem que ser regras rígidas, né, para garantir o bom funcionamento da rede. Se o administrador de redes tem que permitir só o necessário para cada situação específica. Por exemplo, se uma empresa X precisa conectar via TS ou SSH, uma empresa Y, por exemplo, o interessante seria liberar apenas o IP externo da empresa X, né? E não liberar o acesso para qualquer IP, aquelas regras N2N, né? Porque fazendo esse tipo de liberação aí de qualquer um para qualquer um, você vai estar criando uma brecha muito grande aí na segurança da sua empresa, né? Isso não é uma boa prática no caso, né? Bom, e você está preparado para administrar sua rede? Levando em consideração servidores, podemos considerar que a maioria
ou boa parte deles rodam em sistemas operacionais Linux ou BSD. Ainda mais quando falamos em servidores Firewall, Gateway, Proxy e etc., outros serviços aí. Porém, nem todos os administradores de redes dominam esses sistemas operacionais, né? No mercado, pessoal, tem muitos profissionais que hoje em dia estão despreparados, né? Que fazem apenas o mínimo necessário e não se preocupam em aprender ou entender sobre novas tecnologias, né? E novas ferramentas para garantir o alto desempenho da rede, né? Imagine só a situação em que um profissional de TI, um administrador de redes, por exemplo, detém o conhecimento apenas em soluções relacionadas à Microsoft, né? Se acaso essa empresa aí que ele trabalha decide eliminar custos e partir para o mundo open source, ou, por exemplo, esse profissional consegue um emprego em uma outra empresa aí que já possui equipamentos aí open source, esse administrador de redes vai ficar perdido e vai ter que reaprender tudo, né? E provavelmente ele não vai ter tempo para isso, né? Porque o pessoal quer tudo a toque de caixa, né? Então fica difícil, né? E esse tipo de caso também pode acontecer o inverso aí, né? Os profissionais livres e empresas de software proprietário também pode acontecer, apesar de ser mais difícil, considerando firewalls aí, né? Além disso, tem profissionais, profissionais livres aí, acostumados com open source, que já possuem experiência em Linux e BSD e não tem conhecimento total das ferramentas, né? É difícil você encontrar profissionais livres, né, do mundo open source aí, que dominem realmente o sistema de cabo a rabo, né? Geralmente o pessoal sabe partes que interessam para ele, né? Mas se der algum problema fora do rumo que ele conhece, ele já vai ficar bem perdido, né? Mas aí vocês devem estar se perguntando o que tem a ver, né, isso com o tema do webinar, né? É simples, né? Eu acabei de citar esse exemplo aí apenas para falar de um problema que isso vai acontecer, vai acarretar, né? Que no caso seria uma infraestrutura insegura e mal planejada, né? Você pega um profissional que não entende muito do assunto, ele vai construir uma infraestrutura mal planejada, certo? Bom, eu vou falar um pouco dos erros comuns na configuração de firewall aí. Por exemplo, essas regras aí end-to-end, no caso, né? Foi o exemplo que eu acabei de citar aí, né? Se você usa esse tipo de regra na sua rede, pode ter certeza que você está correndo um risco sem necessidade. Quando você cria uma regra que libera de qualquer rede para qualquer rede, o firewall aceita qualquer requisição. E uma situação muito fácil para um atacante identificar essa brecha, né? É bem simples. Parece até bobo eu citar esse tipo de regra aí, mas vocês podem acreditar que é muito fácil de encontrar esse tipo de regra aí em empresas, né? Por exemplo, o administrador de redes vai lá e cria uma regra temporária aí para um consultor, né? E o consultor não tem um IP fixo, é dinâmico, né, no caso. Ele acaba liberando, né, toda a rede, de qualquer IP, quer dizer. E depois ele esquece dessa regra que seria temporária, e aí na onde que mora o perigo, né? Porque vai estar aberta essa brecha aí no seu firewall. Tem que ter muita atenção com essas regras end-to-end. Se possível, nem criar esse tipo de regra, né? É muito problemática. Bom, mais um tipo de erro aí na configuração do firewall, né? Regras por ranges de portas. Você criar regras e atribuir elas por ranges de portas, né? Por exemplo, da 80 até a 90. É um problema, né? Esse tipo de regra aí segue o mesmo padrão da anterior, ou até pode ser um complemento da regra anterior, né? O administrador de redes precisa ficar atento na hora de configurar esse tipo de regra para qual porta ele vai ser direcionado, né? Muitos liberam um range de portas para conexões, sendo que, na verdade, só seriam necessárias algumas portas específicas. Um exemplo disso daí é o FTP de forma passiva, por exemplo, né, que pode trafegar os dados em um range muito grande de portas, se mal configurado, né? Se você pegar ele por padrão,
ele vai ter um range de portas aí absurdo, né? E isso vai deixar muito vulnerável ao ataque. Por exemplo, aí na imagem, vocês podem ver um exemplo do FTP passivo, que ele, por padrão, ele libera ali ó, das 6.000 até os 6.100, da 60.000 até a 61.000. São 1.000 portas aí abertas que um administrador de rede sem experiência, seguindo o padrão, ele vai configurar dessa forma. E vai ser outra brecha aí no firewall de vocês bem complicada, certo? Um atacante pode fazer um estrago com esse tipo de configuração aí. Bom, mais um erro comum aí. Conflito entre regras, né? Se as regras não forem bem estudadas, pode acontecer conflito entre elas, né? Mesmo que muitos firewalls atualmente enumerem essas regras, para que possa trabalhar de forma hierárquica, né? Pode acontecer esses conflitos. Às vezes, porque o administrador de redes tem dificuldades aí com o shell, né? E acaba criando regras aí e só posteriormente vai perceber que está tendo conflito nessas regras, né? Não é tão fácil de acontecer, mas eu já vi acontecer esse tipo de problema também. Mais um tipo aí, regras genéricas, né? Isso daqui eu vejo de monte acontecendo, né? Na hora de criar a regra, o administrador precisa criar algo específico para cada caso. Inclusive com uma nomenclatura transparente, que é para que ela vai estar servindo, né? Então, é bom o administrador evitar nomes genéricos, como, por exemplo, regra A, regra B, etc., regra C. Isso pode confundir e causar muitos problemas futuramente. O cara vai lá e cria uma regra A para específico departamento. E depois cria uma regra B para outro departamento. Se entra um funcionário novo que vai fazer algum acesso externo, alguma coisa do tipo, o cara vai logo e associa uma dessas regras aí para esse novo funcionário, por exemplo. E isso daí é bem problemático, né? Porque pode acontecer que no automático você vai jogar uma regra que não era necessária, né? Vai estar tendo um risco aí sem necessidade. Bom, e o elo mais fraco da corrente, né? O que acontece? O elo mais fraco da corrente aí sempre vai ser o ser humano, né? Mesmo que você tenha a solução mais confiável de firewall possível, se ela não estiver bem configurada, ou não ter pessoa capacitada para gerenciar esse equipamento aí, com certeza vai ter problemas aí na rede, né? Eu já vi administradores de redes aí destruir servidores por causa de um espaço mal teclado, no caso. Pessoal, tem alguém com o som ligado aí? Se possível, desativa o microfone aí que acaba gerando muito ruídos aqui para todo mundo, né? Bom, igual eu estava falando do exemplo, eu já vi administrador de redes, por exemplo, usar o rm-rf e ele ia deletar alguma pasta, né? Por exemplo, rm-rf barra exemplo, no caso, né? O cara, sem querer, ele deu um espaço entre o barra e o exemplo, né? E como não estava ativado o RM de forma interativa para perguntar se vai querer mesmo fazer isso, o cara praticamente destruiu o servidor, né? É complicado, mas pessoal sem experiência acontece, já vi isso acontecer, né? Bom, e esse daí foram só alguns erros comuns de acontecer aí na configuração do firewall, né? E quando eu estou falando em firewall, eu não estou englobando aí gateway, proxy, DNS, DHCP, etc. Agora, vocês imaginam configurar todas essas soluções aí, né? Essas regras, em uma rede do zero, ou pior ainda, você pegar um ambiente que já está pronto e refazer toda essa rede aí, né, para solucionar problemas. Isso daí é bem complicado. Bom,
Aí eu vou falar para vocês agora do pfSense, né? O que seria o pfSense? Para responder o que é o pfSense, aí, primeiro eu vou ter que falar de um outro sistema operacional, que no caso é o Monoal, né? O pfSense é um projeto que surgiu como um fork, que no caso seria uma variação do projeto Monoal, né? O Monoal é um file baseado no FreeBSD, com um front-end de administração exclusivamente web, e ele é focado em appliances e router boards de pequeno porte. Resumidamente, é um sistema operacional justamente para desempenhar o papel de firewall, utilizando o NetFilter, porém em hardwares de pouco processamento, né? Ele é para appliances mesmo, né? O grande problema do Monoal, da época que ele surgiu, é que ele não permitia agregar ferramentas e soluções adicionais ao core do sistema operacional. Ele não conseguia trabalhar em conjunto com outras ferramentas, como, por exemplo, o Squid, o OpenVPN, Radius, né, entre outras ferramentas aí. Mas ele já era assim, mas desde o início, a intenção do Monoal nunca foi se transformar num UTM, né, que é aquela central unificada de gerenciamento de ameaças. Essa nunca foi a intenção do Monoal. Então ele cumpria... Pessoal, tem alguém com o áudio aí ligado que está gerando bastante ruído. Eu vou pedir por favor para todo mundo desligar o áudio. Acaba gerando muito ruído. Bom, então, a intenção do Monoal nunca foi. A intenção do Monoal nunca foi ser um UTM, no caso, né? Ele foi criado apenas para ser um NetFilter ali, um firewall, né? Sem integrações. Bom. Então, em 2004, os companheiros aí, os amigos, né, o Chris e o Scott, ficaram motivados a desenvolver um fork que posteriormente se chamaria pfSense. E o objetivo desse fork era suprir a lacuna do Monoal, que o Monoal tinha, né, que era integrar e interagir um firewall robusto com outras soluções, né. Em 2004 eles criaram esse projeto aí. O pfSense mantém ainda a parte de ideologia do Monoal. Ou seja, o objetivo do pfSense é ser uma ferramenta simples, objetiva e robusta. Ele é baseado no sistema operacional FreeBSD, que é bem reconhecido mundialmente como um sistema extremamente robusto e capaz de gerenciar ambientes críticos, que não deixa a desejar em nenhum aspecto técnico aí, pessoal. Hoje em dia, o pfSense, ele já não é mais um fork do Monoal. E já é um projeto totalmente independente, com toda a sua codificação própria, assim como a sua árvore de pacotes. Espera, cara, tô fazendo um negócio aqui. Pessoal, tenta desligar o áudio aí que tá complicado, tá gerando muito ruído. Pessoal da Inovos, tem como bloquear essa pessoa aí que está gerando ruídos? Oi, é que não dá para saber quem que está gerando ruído, né? Entendeu? Entendi. Uhum. Pessoal, infelizmente tem alguém aí que não está
tendo muita educação aí com a apresentação, né? Infelizmente. Bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui para ver se o pessoal consegue ouvir melhor aí, certo? Então, o PF6 foi uma junção aí do Monoal, certo? Com o FreeBSD, que na verdade o Monoal já era baseado em FreeBSD, já tinha uma base nele. Em 2004, os amigos aí, o Chris e o Scott, decidiram suprir a deficiência do Monoal, que é a integração com outras ferramentas, né? E assim surgiu o pfSense, né? Foi dessa forma que apareceu o pfSense pra gente. Acho que Elton Alex, acho que está com um áudio alto aí, né? Vou pedir... Ah, tá ok. Ótimo. Ótimo, pessoal. Infelizmente, tem que acabar fazendo isso, né? Porque gera muito ruídos aí e acaba atrapalhando para quem quer prestar atenção, na verdade, né? Bom, vamos lá, então. Vou falar um pouco agora sobre a licença do pfSense, né? A licença BSD é uma licença de código aberto, inicialmente utilizada nos sistemas operacionais do tipo Berkeley, né, que é um sistema derivado do Unix. Apesar dela ter sido criada para os sistemas BSD, atualmente vários outros sistemas são distribuídos sob essa licença. Bom, o pfSense ele é um software livre, né, talvez no sentido mais livre que a gente pode estabelecer. Essa licença aí, que a BSD License, talvez é uma das mais abertas ou livres licenças de software que temos. Resumindo, a BSD License, de uma forma básica, ela permite que você pegue qualquer solução licenciada sobre ela e desenvolver qualquer tipo de produto, inclusive produtos comerciais, baseados no código de origem. Por esse motivo aí, há vários forks do pfSense com outros nomes sendo vendidos no mercado, como sendo ferramentas comerciais. E, na verdade, o que muda são apenas cores da ferramenta ou alguma funcionalidade a mais que foi desenvolvida para um tipo de ambiente específico, né? Mas, na verdade, por trás desses forks aí, o que está rodando é o core do pfSense, né? Apenas está mascarado, no caso, né? E a BSD License, dentro desse ponto de vista aí, permite que seja feito isso, né? A licença permite isso. Para quem quiser desenvolver alguma funcionalidade a mais, ou fazer alguma mudança que seja no tema do pfSense, cor, alguma coisa, você pode fazer isso e comercializar esse produto como sendo um novo produto de forma legal no mercado, né? É interessante aí para quem pretende criar seu próprio appliance aí e vender mesmo, né? Uma opção de mercado. Porém, tem que ter muita atenção aí com a marca pfSense, porque mesmo que o pfSense é licenciado pela BSD License, a marca do pfSense, a marca pfSense aí tem copyright, né? E ela não pertence, a uma empresa. Desculpa, ela pertence a uma empresa que se chama Electronic Chip Fencing, que inclusive é a empresa formada pelos criadores do pfSense, que é o Chris e o Scott, né? Ou seja, nesse caso, você não pode vender algum produto ou solução com a marca pfSense agregada no seu produto, né? Que você vai desenvolver. Resumidamente, nesse caso, o que pode ser feito você poderia prestar consultorias, poderia implantar o pfSense, essa solução, né? Ou vender o produto customizado, igual eu falei há pouco aí, com o core do pfSense, né? Mas sempre deixando claro que a marca pfSense tem copyright, certo?
É como se fosse assim, a marca tem um dono e os códigos-fontes são livres. Então você pode vender o produto como sendo novo, mas tem que deixar a marca pfSense, tem que deixar claro que a marca pfSense tem copyright, certo? Bom, vou falar um pouco aí do dinamismo entre os BSDs. O pfSense pessoal, tem mais alguém? Tem mais alguém gerando um pouco de ruído aí na apresentação. Bom, vamos lá. O pfSense buscou o que era de melhor entre o mundo dos BSDs e agregou ao seu próprio projeto, né? Ou seja, ele é uma solução, ele é uma junção das qualidades do FreeBSD, OpenBSD, etc. E NetBSD, toda a família BSD, no caso, né? O pfSense ele trabalha utilizando o melhor do mundo, da família BSD. Aí, né? Ele usa, por exemplo, ele usa dois tipos de firewall, que é o Packet Filter, que daí vem o nome pfSense, que o PF vem de Packet Filter, né? E o Sense de sentido, percepção, sensível, por exemplo. No caso, seria mais ou menos assim, sensível ao filtro de pacotes. Ele é minucioso no que ele faz, entendeu? E além do Packet Filter, ele também usa o IPFW em situações como de controle de banda ou limitação, que já era muito bom do FreeBSD, né? Então ele usa os dois, o Packet Filter e o IPFW. Por padrão, ele usa como NetFilter o Packet Filter, que foi portado do OpenBSD e já era destaque no OpenBSD, né? E para controle de banda, limitação, esse tipo de coisa, ele usa o IPFW, que era muito bom no FreeBSD. Então ele portou o Packet Filter do OpenBSD e o IPFW do FreeBSD, certo? Então a gente pode falar que o pfSense ele acaba usando o melhor do mundo BSD. Ele pega tudo que é bom em outras distribuições e centralizou nele mesmo, certo? Bom, agora eu vou falar um pouco, alguns motivos para usar o pfSense. No que ele é bom? Vou te dar alguns motivos aí, ó. Primeiro deles, o pfSense é gratuito, né? Ele é um software com a licença BSD, licenciado sobre a license, BSD License, né? Que foi o assunto do slide anterior. Então você não precisa pagar nada para usar ele, né? Ele possui recursos que muitas vezes são encontrados em firewalls comerciais e esses firewalls são muito caros, né? Tem recurso nele bem interessante que só acaba encontrando em softwares comerciais mesmo, né? Então, se você tem uma solução gratuita para fazer essas funções aí, por que você precisa pagar por um software muito caro, né? Não tem essa necessidade, né? E isso daí torna o pfSense uma ferramenta bem poderosa, né? Bom, mais um motivo aí. Ele é extremamente pequeno e leve, pessoal. Comparado com outras distribuições aí, destinadas para ser firewall mesmo, o pfSense é considerado muito leve. Ele é possível, você consegue rodar ele aí em qualquer equipamento acima de 100 MHz com 128 MB de RAM, por exemplo. Que, na verdade, é praticamente nada hoje, né? Essa configuração aí, qualquer computador tem essa configuração bem mais que isso daí, né? E outra particularidade dele é que que deixa ele bem interessante também, é que ele pode ser executado sem um disco rígido na máquina, né? Através de um live CD aí, ou um USB, por exemplo. Tem como rodar ele também direto naqueles cartão flash, né? Aqueles compact flash de 128 MB. Aí vocês pensem aí comigo agora, né? Se os requisitos dele é tão pequeno assim, pensem, na onde que dá para rodar ele? Dá para fazer muita coisa, né? Dá para executar ele, por exemplo, num Raspberry, né? E distribuir em pontos específicos da infraestrutura, para fazer um trabalho
para fazer trabalhos exclusivos em cada ponto que você vai distribuindo os Raspberries, né? E nesse caso, você já pode ir segmentando a rede para deixar uma rede mais bem preparada, mais estruturada, né? Para a empresa de médio, grande porte, isso daí é uma opção bem interessante, né? Você vai distribuindo firewalls para cada setor, por exemplo, através de um Raspberry, tá? Para fazer muita coisa legal, né? Bom, mais algum motivo aí, né? É o fácil manuseio, né? Pessoal, o pfSense ele tem uma interface web bem fácil de usar e entender. Para os administradores de rede aí que tem algumas dificuldades aí com o Shell, por exemplo, vão se sentir mais seguros, mais confiança na configuração de um firewall por uma interface web. Porém, se necessário, vocês também podem usar a linha de comando, né, o Shell mesmo, via SSH ou nele mesmo, né? Para fazer algo, você pode usar ele em modo Shell para fazer algumas tarefas específicas que você não encontra na interface web, por exemplo, né? E isso é bem interessante também, que você pode usar a grande maioria dele pela interface web, porém, se tiver alguma coisa que você precisa fazer pelo Shell, você vai ter a possibilidade de usar o Shell também, né? E, além disso, também é possível acessar ele através daquelas portas seriais, né? Que é muito comum você encontrar em appliances, né? Bom, mais um motivo? Ele é bem estável, né? Sempre tem atualizações de melhoria do produto. No período de um ano, pessoal, ele teve muitas atualizações aí que deixou ele bem diferente, né? Inclusive na interface web, ele mudou bastante aí no período de um ano, né? E ficou bem mais bonito. Mas é interessante que as atualizações dele são fáceis e você pode fazer a atualização através da interface web mesmo, né? O pfSense ele é muito simples de configurar. E isso dá tranquilidade na hora de você usar ele em um servidor de tráfego intenso, por exemplo. Pois pode estar acontecendo algum problema e é bem fácil de encontrar o que está acontecendo, no caso, né? Ele é bem estável, bem legal de usar. Bom, mais um motivo aí, ele é seguro, né? Sabendo que ele é uma ferramenta de firewall com base no FreeBSD, ele acaba já tendo uma credibilidade legal, porque FreeBSD é bem conhecido no mercado aí como sendo um firewall bem parrudo para usar, né? O pfSense já tem várias soluções de segurança nativas, sem contar as que você pode acabar integrando ele pelos pacotes, né? Ele é bem modular, no caso, né? Então, você pode criar uma ferramenta de firewall específica para o que você vai usar, no caso, né? Através de pacotes ou através do que é nativo nele já. Resumindo, ele está bem preparado para conter invasão e essas armadilhas aí da rede que a gente já está bem acostumado a ver, né? Bom, ele é um software robusto. Pessoal, eu já instalei e vi o pfSense funcionando como firewall com centenas de máquinas rodando por trás dele e ele não perdeu o desempenho, ele continuou lisinho, sem engasgos, né? E quem já usou ele alguma vez, já viu ele funcionando, sabe que eu estou falando é verdade, né? Ele é bem robusto, não engasga mesmo, né? É até interessante segmentar a rede com vários pfSense distribuídos pela empresa, dependendo do seu tamanho, né? Se a empresa for grande, por exemplo, seria legal dividir a rede em várias sub-redes, como tecnologia, marketing, financeira, RH, por exemplo, usando o Raspberry, que foi o caso que eu citei no slide aí, né? Um pouco acima. Então ele é bem robusto, dá para usar ele com diversas máquinas por trás dele, que vai estar bem legal. Bom, mais um recurso aí, desculpa, mais um motivo, né? Recurso de filtragem, né? Conforme eu já tinha falado no slide anterior, pessoal, o pfSense trabalha com um Packet Filter e o IPSW, né? E os recursos de filtragem que isso daí proporciona são excelentes, magníficos, né? Por exemplo, ele pode filtrar
com base no sistema operacional. Tem como, por exemplo, você permitir sistemas operacionais Linux a conectar na internet, navegar normal, mas você pode negar a navegação para sistemas Windows, por exemplo. Ele permite você filtrar por sistema operacional. É bem legal. Dá para usar filtros por IP, por protocolo, por porta, e tanto de entrada quanto de saída. Ele também consegue limitar o número de conexões simultâneas, uma pré-regra aí. Os recursos de filtragem dele é bem legal, tem muita coisa que você pode fazer de filtro nele. Mais um motivo aí, ele tem diversos pacotes, né? Essa daí é uma função que acaba encantando qualquer um que não conhece o pfSense, porque ele possui vários pacotes que podem ser instalados. Você pode instalar nele funções, por exemplo, como o Snort, o Suricata, para detectar prevenção de intrusão, né, detecção e prevenção de intrusão. Tem OpenBGPD, tem Mail Scanner, tem ferramentas de load balance, né, e alta disponibilidade. Tem o Asterisk, tem o Squid com cache e proxy reverse, com o Squid Guard. Tem o antivírus da Clamave, tem o Varnish 3, tem Postfix, Apache em modo seguro, tem o FreeSwitch para fazer VoIP também, né? E tem diversas outras ferramentas aí para monitoramento e estatística aí, né, do servidor, né? Inclusive tem o Zabbix Agent nele e o Zabbix Proxy também. Então, por falta de pacotes aí, podem ficar tranquilo que ele atende muitas funcionalidades aí da sua rede. Bom, o tráfego dinâmico. No pfSense, você tem a capacidade de priorizar o tráfego para alguma função específica. Por exemplo, se você usa VoIP na sua rede, você pode priorizar o tráfego para VoIP, né? Um outro exemplo, se você tem muita gente usando torrent na rede aí, você pode colocar o tráfego de torrents para baixo, né, e diminuindo a prioridade dele, e isso vai ajudar a melhorar aí o desempenho da sua rede, né? E essa parte de modulação do tráfego de rede nele é bem interessante, viu? Bom, cluster. O pfSense tem a capacidade nativa de configuração em cluster, com funcionalidades de balanceamento de carga e redundância para minimizar impactos de falhas, aí, no caso, né? Com ele, você consegue fazer um balanceamento de carga entre vários servidores da web ao mesmo tempo, espalhando o seu tráfego de forma uniforme para cada servidor. Isso vai ajudar aí a evitar problemas de sobrecarga, né? Pode fazer um balanceamento entre servidores web, por exemplo, se você tem muito acesso web. Ele tem também redundância de conexões. Quando você configura dois firewalls com pfSense, né? Se um deles falhar, o outro logo já vai assumir o seu posto automaticamente, né? Você nem vai sentir isso. Se você também tiver várias conexões de internet e tiver uma alta disponibilidade aí, né, um balanceamento, o pfSense vai, logo que um link falhar, der algum problema, ele logo já vai colocar o link secundário para funcionar de forma automática isso daí também, né? Enfim, a opção nativa dele de cluster e redundância é bem legal. Dá para manter a infraestrutura com o máximo de disponibilidade possível. Bom, ele é completo, né? É mais um motivo aí. Além de ele ser um software gratuito, ele possui atualmente dezenas de pacotes adicionais aí que acabam tornando ele num UTM profissional praticamente, né? Com ele, a gente consegue realizar a grande maioria das atividades que esperamos aí desses UTMs comerciais, que são bem caros, né? Com o pfSense, a gente consegue gerar relatório, gráfico e usar informações em tempo real. Então, ele é uma ferramenta bem completa, bem legal de se usar. Bom, entre outros, né? Se você pretende ter um bom servidor de firewall na sua empresa ou no seu trabalho, com um desempenho legal, aí, prezando sempre pela segurança, o pfSense com certeza é ideal para você. Se você não quer gastar muito aí com dinheiro,
mas ao mesmo tempo precisa ter um programa para fornecer, para ter confiabilidade aí na sua empresa, nas suas conexões. Com certeza o pfSense vai ser ideal e vai atender o que você precisa, né? O pfSense possui praticamente todas as ferramentas necessárias para cada tipo de negócio aí, né? Seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, ele vai atender bem aí. Bom, agora vamos ver um pouquinho aí da ferramenta e como que ela funciona. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui. Eu estou com duas máquinas virtuais aqui. Aqui é onde está o pfSense instalado. Essa é a interface shell dele. Tem algumas opções aqui que já aparecem nele. Por exemplo, se eu quero usar a interface shell aqui, eu posso escolher a opção aqui de shell. Vou dar um 8 aqui, um enter. Você vê que ele já me dá a opção de shell, né? Então, todos os comandos aqui já vão estar disponíveis, tá? Então eu posso usar ele em forma de shell também, mas acredito que a parte de interface web é o que o pessoal quer mais ver mesmo. Deixa eu desbloquear aqui. Bom, aqui eu estou rodando uma outra máquina virtual, o Windows Server 2012, que é da onde eu vou acessar ele, tá? Aqui é a cara do pfSense, né? O inicial dele, que eu vou fazer um login. Bom, cara, aqui a gente entrando no pfSense, eu vou ter logo o dashboard dele. Aqui a gente pode do nosso qual versão que ele está atualmente, está na 2.3, uma release aqui, né? Já está disponível uma nova versão, se eu quiser fazer download, né? Eu tenho aqui a configuração da minha máquina, o uptime, quanto tempo que ele está ligado, a data atual, os DNS, o que ele está usando de DNS, no caso. Tem aqui últimas configurações, memória, quando ele está usando no momento, espaço em disco. É bem interessante o dashboard inicial dele aqui. O CPU está sendo usado aqui também. A gente tem as interfaces de rede dele, né? Existem 4 interfaces ativas. A primeira aqui é o WAN, né, que eu tenho uma rede aqui interna, tá? A segunda interface é uma LAN, que eu estou distribuindo, por exemplo, aqui para essa máquina Windows Server 2012. E tenho mais 2 interfaces opcionais aqui, se você quiser criar outras redes, né, segmentar elas em outros setores, por exemplo. Tá? Eu tenho aqui várias abas aqui com várias opções. Por exemplo, aqui no Advanced, eu posso deixar ele para acessar ele por protocolo HTTP ou protocolo seguro aqui, né, HTTPS. Né? Tem opções que podem acessar a interface dele ao mesmo tempo. Eu estou com 2 aqui, mas que isso ele não me permitir. Tá? Tem várias opções. Ele está habilitado, por padrão ele é ativado aqui, mas é ele. Tá? E é falado para appliance, por exemplo, tem como ativar aqui também. Tá? Bom, opções aqui de fato, configurações específicas, como você vai funcionar, né? Configurações aqui na rede, configurações da IPv6, ativo nele também. As nomeações, por exemplo, bem, eu posso configurar aqui o e-mail vai me enviar notificações do que posso habilitar som, ter som da ID. Tenho aqui configuração de dados, pode ser com certificados nele, configurações gerais aqui. Aqui eu posso definir um nome para ele, posso definir um domínio para ele. Tem aqui as de DNS, no caso jogando para o Google, né?
eu posso amarrar eles aqui a um gateway meu. Aqui, TTP aqui. Aqui eu posso trocar o idioma dele. Ele já vem em inglês por padrão. Eu posso trocar para português. Mas, para vocês verem, que é uma ferramenta que tem todo o idioma traduzido para o português, né? Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, que já está em inglês, né? Tem várias coisas aqui que a gente pode ver em inglês, por exemplo, aqui também. Então, mais legal de usar ele seria em inglês mesmo, mas se quiser usar em português, algumas partes acabam. Deixa eu voltar ele para inglês. Tá. Bom, eu tenho aqui a opção nativa dele de alta disponibilidade, parte da onde a gente pode sincronismo e alta disponibilidade. Esse é uma parte. Alta disponibilidade na VPN. Bom, eu tenho Packet Manager, essa parte que é bem interessante, porque aqui é subdividido. Então eu tenho aqui os pacotes instalados, que no caso tem o Squid instalado agora, só tenho ele rodando. E eu tenho aqui os pacotes disponíveis, né? Ele vai fazer uma lista aqui para mim dos pacotes que eu posso instalar no meu PF100. E tem pacote. E, além disso daqui, a gente pode instalar outros manuais também. Pacote de backup, o fazer integração bem interessante, que é os hotspots da vida aí. Deixa eu ver o que top é os para virar pelo Light School. Meio o NM eu citado lá. Tem o Locker NG. Tem muito pacote que a gente pode. O Squid Guard, que a gente dá para fazer muita coisa, muito bloqueio legal aqui. O Suricata IDS, DS, né? O Zaps Agente, bem fácil de usar aqui. E usar. Então, pessoal, queria só clicar aqui no botão instalar, que ele já vai instalar praticamente automático. Você instala ele, é só esperar toda isso. Eu já vou mostrar na parte de roteamento. Eu tenho um celular, instala ele, vai iniciar uma configuração. A parte de update aqui, para você fazer a atualização dele, tá? Ele vai listar para mim, tá vendo que eu estou na versão 2.3.1 e tem uma outra versão aqui. Se eu confirmar, ele vai fazer um update para mim, tá? Bom, aqui é onde eu posso buscar os firmware, né, as atualizações, né? A parte de gerenciamento de usuário, aqui eu fiz uma integraçãozinha bem rápida com LDAP. Por exemplo, eu criei aqui no AD uma ou de departamentos, criei financeiro, recepção, RH, tecnologia. Eu faço a integração dele aqui com autenticação. Então, deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma configuração LDAP. Se eu venho aqui, ele mostra todas as OUs que eu criei aqui no meu AD. Então, todos os usuários que estão aqui no AD, você não precisa cadastrar ele direto aqui no pfSense. Você pode fazer uma integração LDAP que com isso você já vai poder usar os usuários do seu AD. É bem legal. Bom, aqui eu tenho a parte de interface dele. Você pode fazer as configurações de interface, PV4, DHCP, se for PPPoE,
Tem aqui também. Toda a parte de configuração. Tá? Vamos pular aqui. A parte do Firewall, que é bem interessante dele, né? Talvez a mais interessante dele. Aqui, por exemplo, eu criei a parte de alias, né? Eu criei um alias aqui com o nome de block pudim, por exemplo, e atribuí o IP do site pudim.com.br. Né? Deixa eu entrar aqui para vocês verem. Tá. Aqui é o site do Pudim. O que eu fiz? Eu criei um alias, né, do site Pudim aqui. Daqui a pouco eu vou continuar vendo ele. É interessante, dá para você criar alias por IP, por porta, por URL, ou aqui vai listar todas as alias que você criar. Né? A parte de NAT aqui, tá? Para você fazer redirecionamento de porta, NAT 1 para 1, outbound. Vamos lá. Aqui tem a parte de regras. Aqui as regras são subdivididas por interface, né? Essas duas regras já vêm padrão aqui na interface LAN. Aqui na interface LAN, o que eu fiz? Eu criei uma regra aqui, só que eu deixei ela desabilitada por enquanto, só para mostrar para vocês. Aqui que você cria as regras. No caso, aqui eu fiz um teste. O que eu fiz? Eu peguei a opção para bloquear, então eu quero que bloqueia, tá? Ela está desabilitada, já a gente vai ativar ela. Eu quero que faz um bloqueio na interface LAN, usando IPv4, eu posso definir IPv4 aqui, ou IPv6 se quiser. No protocolo TCP ou UDP, você vê que tem aí vários protocolos, o CMP, o PING, né? Tem IPv6 aqui, tem muita coisa, o CARP. Aí o que eu fiz? Na origem, eu associei a minha LANet, que é toda a minha rede LAN. Então, de origem a minha rede LAN e de destino, o que eu fiz? Eu marquei aqui a opção de alias. Aí no alias, eu chamei o meu bloco pudim, que foi o alias que eu criei ali atrás, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear toda a minha rede para não ter acesso com destino para o bloco pudim, que seria o site pudim. Eu estou fazendo log aqui, mais tarde, o que está acontecendo, se ele está bloqueado. E dei um save aqui. Eu vou voltar nas regras. Ó, ela está desativada. Ela só para a gente ver aqui funciona. É uma configuração bem simples, mas só para vocês verem que realmente funciona. Ó, podem ver que zerado, não tem nenhum pacote contado aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um F5 aqui, para ver se ele vai abrir o site. Você vê que ele está pensando aqui, mas não abre. Vou demonstrar. Ó, pode ver que ele está tentando, mas não vai conseguir. Eu vou até dar um atualizar aqui, ó, para vocês verem que agora já mostra para mim aqui, ó. Então eu sei que já teve 42 pacotes aí que foram bloqueados por essa regra aí, 2 KB, né? É bem interessante que você tenha estatística para você ver o que cada regra bloqueando ou permitir. Bem legal isso aqui. Algumas versões até essa opção aí já implantaram ela, porque viram que é bem legal. Bom, aqui na parte de firewall também a gente pode fazer agendamento, né? Criar uma regra, mas agendar ela para que funcione daqui uma semana, por exemplo. Então você deixa ela pré-criada, vai funcionar de segunda a sexta na semana que vem, por exemplo. Você vem e consegue fazer o agendamento aqui, tá? Na parte de firewall aqui para você fazer limitações por interface, limitações específicas aqui, ou se não, tem a parte ele vai te dar criando de uma forma mais simples aí, né? Sem você ficar fazendo manual. Tem a parte de virtual IP aqui, que é bem interessante também. Vou passar um pouco da parte do firewall aqui. Os serviços nativos que já vem nele, Captive Portal, que é os hotspot, né? Tem o DHCP aqui server,
que a gente vai definir configurações aqui bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. DNS Forward e o DNS Resolver, né? E a parte de DNS. Eu estou trabalhando pelo Resolver agora, tá? Tem a parte de Load Balance nele, ele é nativo também, igual eu falei na apresentação. O Quid, que é o filtro aí, né? Que eu instalei ali atrás, no gerenciamento de pacotes, eu acabei fazendo a instalação dele. É bem interessante aqui, eu acho que talvez é o que mais o pessoal usa, né? Tem o Squid e o proxy reverso aqui, no caso também, né? Bem interessante. Tem aqui outras opções, como um beacon lá, né, para você iniciar ele, chamando pela rede. Tem aqui a parte de VPN, que é o IPsec, tem L2TP e tem o OpenVPN. São padrões que vêm neles já, tá? Tem aqui a parte de status, toda a configuração que você faz nas ferramentas. Aqui no status vai ter alguma coisa também, tá? Por exemplo, deixa eu entrar aqui, System Logs. Ó. Aqui ele me dá do log de fato o meu IP, que é essa máquina que eu estou usando, esse IP do Pudim, né? Tem aqui os logs de DHCP, log de PSEC, que não aparece nada, porque não está configurado, né? Log do VPN, load balancing, etc. Vou ver todos os logs aqui, por exemplo. Só a parte de status aqui, tá? Ver se aparece alguma coisa. Aqui aparece alguns gráficos, né? São gráficos simples e ajudam bastante na hora aí, tá? Tem umas do lado que vai aparecer, tá? Tem também a parte aqui de diagnóstico, que aqui, PFTop, PFInfo, PIN, para você reiniciar ele também. As tabelas, teste de POI, trace route, é bem interessante, tem bastante diagnóstico aqui. Conforme instalando os pacotes, vai aparecendo mais aqui do lado. Tem como você editar arquivos do Firewall direto aqui na interface web. Então, se você não quer acessar pelo shell ali, você também pode vir aqui no Edit File e vai editar os arquivos que estão dentro do shell, que não aparece aqui na interface. É interessante para quem não quer acessar o shell, fazer tudo pela interface, no caso, né? A parte Gold aqui, né, que é o pago do PFSense, né, o suporte pago, tudo. E uma parte de ajuda, que ele vai te direcionar aqui para documentação oficial, para outros blogs aí, referente ao PFSense e ao FreeBSD. Bom, aqui é só uma demonstração da ferramenta em si, só mostrando a cara dele. Tem muita coisa mais nele, tem muita configuração que a gente pode fazer. Dá para atender aí, nossa, muitas empresas aí de pequeno, médio, grande porte, sem que você gaste tanto com essas ferramentas UTM aí pagas, que elas são bem salgadas o preço, né? Foi só uma demonstração da interface dele, como que ele vai funcionar. Aqui, vocês podem ver que bloqueou mesmo o Pudim. Se eu vim aqui, deixa eu só voltar para vocês verem. Vou desativar aqui a interface. A interface não, desculpa, a regra. Vou aplicar. Só para vocês verem que realmente ele estava bloqueando ali, tá? É uma configuração simples, mas dá para fazer muita coisa nele aqui. Tem muitas ferramentas e dá para instalar muita coisa nele também, que vai deixar ele bem mais parrudo. Por padrão, ele já é uma ferramenta bem parruda, mas dá para fazer instalações aí que vai deixar ele bem legal, tá? Vou voltar aqui para os slides. Passar aqui. Bom, a gente viu uma parte ali dele, né? Agora eu quero falar para vocês aí que a gente tem um curso programado, né, que vai ser criando servidor Firewall com PFSense.
Esse curso aí ele vai ser online, né? O conteúdo dele vai ser gravado para vocês assistirem em outro horário. Ele vai acontecer de 11 de julho até 15 de julho, é uma semana aí. O horário dele vai ser das 8h30 às 11h30. O valor do curso é R$ 450, mas a Inova está fazendo uma promoção aí de 20% de desconto para inscrições até o dia 15 desse mês, né? Que é a promoção do Dia dos Namorados. Deixa eu mostrar para vocês aqui o conteúdo do curso. Bom, aí está dividido em aulas, né? Primeira aula é conhecendo o PFSense, a história, a origem do PFSense e o que é o Fire, quais seus tipos, né? A aula 2, instalando o PFSense, requisitos do PFSense, considerações iniciais, formas de instalação, instalação do PFSense. Aula 3, configurações iniciais, que é a wizard da solução, né? Foi aquela parte que eu entrei ali atrás. Configuração básica do General Setup, identificação e atribuindo interface de rede, configurando a interface WAN, configurando a interface LAN, configurando interfaces opcionais, habilitando o Security Shell, né, o SSH, gerando chaves RSA, configurando o SSH com autenticação de chave RSA, usando o SSH. Aula 4, serviços básicos do PFSense, configurando o servidor DHCP, criando amarração de IP pelo MAC, configurando DHCP Relay, configurando DNS alternativo, configurando DNS Forwarder, configurando o servidor DNS dedicado, configurando o servidor DHCP dedicado e configurando DNS dinâmico, que acontece em bastante lugar aí, né? Aula 5, configuração avançada. Criando alias, que foi mais ou menos aquele exemplo ali que eu fiz, né, mas bem mais interessante, né? Configurando regras de NAT, configurando regras de Firewall, configurando agendamentos, né, que no caso seria de Firewall, configurando DNAT para acesso remoto ao desktop, que é o NAT, né, redirecionamento. A aula 6, trabalhando com VPN, configurando VPN em túnel IPsec, configurando L2TP, configurando OpenVPN e PPTP, né. Bom, aula 7, trabalhando com VIP, que é o Virtual IP, configurando a IP Alter, configurando alias, configurando Proxy ARP, configurando CARP, configurando NAT de 1 para 1 Web Service, usando o IP alias. Aula 8, que é o roteamento do PFSense, o gateway, adicionando um novo gateway, bridge, VLAN, rota estática, redirecionamento tráfego por origem, né? Redirecionamento tráfego por protocolo, Traffic Shaper e o QoS. Aula 9, trabalhando com failover e balanceamento entre WANs, configurando uma nova interface WAN, balanceando carga entre duas WANs, failover entre duas WANs, balanceamento de carga em um servidor web, failover em um servidor web. Aula 10, trabalhando com Captive Portal, configurando Captive Portal, usando autenticação no Captive Portal, usando autenticação por ticket no Captive Portal. Aula 11, diversidade de serviços do PFSense, configurando o VPPoE, configurando o RIP, configurando o OLSR, configurando o SNMP, OpenNTPD, configurando o PNP e NAT PNP, configurando o Wake on LAN, né? Configurando o log externo, usando o ping, usando o traceroute, backup de configuração, restauração de backup automático e atualização de firmware, né, que é o próprio PFSense. Aula 12, monitorando o PFSense, configurando o e-mail para notificação, monitorando o tráfego em tempo real, gráficos, logs, PFTotal, PFIN, atividades do sistema, personalização do dashboard. Aula 13, trabalhando com o Squid, instalação do Squid, configuração do Squid, Squid transparente, whitelist, blacklist, autenticação local, o antivírus dele, relatório do Squid, usando o arquivo squid.inc. Aula 14, trabalhando com o Squid Guard, instalação do Squid Guard, configuração do Squid Guard, lista de bloqueios, tá? E por último, aula 15, integrando o Squid com o Active Directory, configuração do Squid autenticado usando o LDAP,
usar a série com usuários, usar a série com grupos, usando o LDAP, essas coisas, né? E aqui a gente chega no fim da apresentação do webinar, certo? Aí tem o contatos, os contatos, tem o meu contato aí, meu e-mail, tem o contato da Inovos aí por telefone e por e-mail. E agora eu fico aberto a perguntas de vocês. Se tiver alguma dúvida aí, pessoal, já pode fazendo aí dúvidas pelo bate-papo. Eu vou pedir para vocês fazerem perguntas direto pelo bate-papo, ok? Se tiver dúvida, pode ir perguntando, pessoal, que eu já vou respondendo, tá? Alguma dúvida? Sem dúvidas, pessoal? Pode perguntar. Bom, pessoal, se não tem dúvidas, bom, valeu, Denis, obrigado aí. Pessoal, se não tem dúvidas, eu vou terminar o nosso webinar. Eu espero que... Deixa eu ver, tem alguma dúvida aqui? O Cláudio Peixoto perguntou aí como que ele pode baixar a gravação da videoaula. Paulo, fala com o pessoal da Inovos, que eles já vão te responder essa sua dúvida, tá? Você vai ter acesso aí para poder visualizar essa videoaula aí. Videoaula não, desculpa, esse webinar. Mais alguma dúvida, pessoal? Acabei estourando o tempo um pouco aqui, foi mais demorado do que previsto, né? Mas a gente teve alguns probleminhas aí no meio da aula. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Por nada, Cláudio. O Cláudio acho que fez uma pergunta ali, se tem algum problema em deixar ele sem atualizar, né? O certo seria fazer as atualizações dele, mas não. Eu tenho clientes que trabalham com uma versão bem anterior, tá? E que não tem problema, né? Por exemplo, essa versão que eu estou usando aqui, que eu usei no webinar, é a versão mais recente dele. Teve uma que saiu ali, que a gente viu, mas essa é a mais recente que eu encontrei como estável para baixar, tá? O certo seria, assim, fazer as atualizações por motivos de segurança. Mas eu já vi clientes usando versões anteriores sem problemas, sem nenhum travamento ou alguma coisa do tipo. Por exemplo, você vai ver que versões anteriores, que nem aquela parte do firewall ali, que ele mostrava para mim a quantidade de utilização por regra, né? Aquilo, algumas versões anteriores, não existia. Então, teve muito pedido para isso, né? O pessoal acabou desenvolvendo, tem muita gente desenvolvendo por trás dele, e acabaram pegando essa função e implementando numa nova versão, que no caso foi essas mais recentes. Então, é interessante sim atualizar. Ó, o Leonardo está perguntando aí. Abraço, Cláudio. Valeu. Qual a vantagem tem o PSSense sobre o MikroTik? Olha, tem muitas funções aí que tem no PSSense
o MikroTik não faz, no caso, né? Ou o MikroTik acaba trabalhando meio problemático, né? Por exemplo, eu sei que ele tem a parte, seria o proxy dele ali, como se fosse o Squid, né? Pelo menos eu já usei MikroTik de forma de Squid e eu tive alguns probleminhas chato com ele, né? Não é que o MikroTik seja ruim, mas ele é uma ferramenta muito interessante também. Só que tem muitas pacotes aí que o MikroTik, muitas funcionalidades que o MikroTik não faz e que o pfSense tem pacotes para fazer integração, entendeu? Você pode pegar, por exemplo, o que tem nativo no MikroTik e o que tem nativo no pfSense. Você vai ver que tem muita diferença aí de pacotes e funcionalidades. Teve uma pergunta aqui também. O Squid 3 funciona normalmente com o Squid Guardian? O Elton perguntou, né? Olha, eu uso ele, já usei o Squid 3. Tem alguns probleminhas que estavam acontecendo em algumas versões anteriores, né? Coisas que já foram solucionadas em novas versões, tá? Versões estáveis. Mas atualmente eu posso responder que sim, que o Squid 3 funciona tranquilo com o Squid Guardian. Inclusive já usei ele, uso ele com o Squid Guardian. Esse cenário que você citou aí, Squid 3 com o Squid Guardian. Leonardo está perguntando se existe alguma appliance com o pfSense já instalado. Sim, tem. Deixa eu entender, Leonardo. Quando você está falando de appliance, você está falando aquelas soluções prontas de hack, por exemplo, para você comprar para uma empresa? É isso? Ou você fala appliance, tipo uma máquina virtual para você usar, fazer testes? Nos dois casos existem sim. Existe o appliance de hack, que você compra mesmo, por exemplo, eu vou ter na minha rede tem 1000 funcionários, eu vou querer que faz tal serviço, proxy, vou querer que faz, tem uma alta disponibilidade aí. Então, devido ao que você quer, você pode comprar um appliance pronto, sim, existe isso. Ou você pode fazer uma máquina também, né, que você vai ter a sua máquina, fazer a instalação manual dele. Mas existe appliance pronto, sim. Aqui o Elton fez uma pergunta. Se ele tem problema com o SARG. Não. Eu já usei o SARG nele também, não tem nenhum problema. Tem o SARG, tem o Light Squid, dá para usar ele sem problemas. Eu vi um problema acontecendo com ele, numa versão anterior, que seria usar ele, por exemplo, no Firefox. Eu vi que não estava dando certo de usar o SARG no Firefox. Mas, por exemplo, no Chrome, ele já estava funcionando tranquilo, lisinho, sem problemas, né? Então, em atualizações recentes, eles resolveram isso daí. Atualmente está funcionando legal. O Elton está perguntando se o limiter funciona normalmente com o Squid 3. Sim, dá para usar o limiter sem problemas, tranquilo. Dá para fazer as limitações dele, a configuração sem problemas. Geralmente o pessoal acaba usando uma versão mais estável do Squid, né? Por exemplo, a 2.7, né? Mas sim, ele dá para rodar sem problema, o limitador dele com o Squid 3. Bom, o Elton tá falando aqui que ele implementou e só funcionou se desabilitar o limiter, né? Elton, deve ter alguma configuração aí que você pode estar esquecendo de fazer, tá? Se você quiser me mandar um e-mail aí com o seu cenário, alguns prints da sua configuração por e-mail, eu posso até tentar te ajudar, tá?
Pode ser uma incompatibilidade de hardware, mas se quiser mandar um e-mail aí para mim com os prints mostrando, pode ser que eu tente te ajudar aí a resolver esse problema seu, tá? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Por nada, Elka. Valeu. Bom, pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu espero que vocês tenham gostado do webinar aí, né? Espero que tenha agregado algum valor, algum conhecimento para cada um de vocês, tá? E qualquer dúvida aí, pode entrar em contato com o pessoal da Inovos, ou pode entrar em contato comigo, tá? Que a gente vai estar à disposição para tirar as dúvidas com vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês participem do curso, tá? E qualquer coisa, a gente está à disposição aqui. Bom, vou terminando o webinar por aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o começo das aulas, para quem quiser fazer o curso, ok? Até mais, pessoal. Obrigadão pela presença de todos aí, tá bom? Tchau, tchau.